Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso Eulotalk, Reflexões e Sabedoria. O podcast que explora o autoconhecimento através da eulosofia. Nossa proposta é levar você a uma revolução do comportamento. Se você busca respostas sobre a vida, o homem e o universo, aqui pode ser um caminho. A vida é um jogo de conexões permanentes. Tudo na vida está conectado, mas não determinado. Em qualquer direção que você for, em qualquer movimento seu, sempre haverá necessariamente um resultado. Cabe a nós definirmos quais ações e o resultado que queremos para construir o nosso futuro e fazer o nosso destino. Reflita sobre isso. É assim que Paulo Zabel abre seu livro Emoções, como conviver com elas, tema do nosso podcast de hoje. Emoções fazem parte da nossa vida diária, influenciando nossas decisões, moldando nossos relacionamentos e muitas vezes nos desafiando a entender melhor a nós mesmos. Desde a alegria, que nos faz sorrir, até a tristeza, que nos faz refletir. Cada emoção tem um papel importante em nossa jornada de autoconhecimento. Nesse episódio, nós vamos explorar como conviver com as emoções de uma maneira saudável e equilibrada. Vamos falar sobre a importância de identificar, aceitar e expressar nossas emoções, sem medo ou vergonha. Vamos também compartilhar ferramentas e práticas que podem nos ajudar a lidar com sentimentos intensos, de forma que possamos viver de maneira mais consciente e harmoniosa. Então, prepare-se para uma conversa profunda e enriquecedora. Eu sou a Natália Gabriela e estou muito feliz por vocês estarem aqui conosco hoje. Vamos lá? Nossa convidada para o tema de hoje é a doutora Paula Andrea. Para quem não conhece, ela é psicóloga formada pela PUC Campinas e especialista em neurociências e comportamento pela Universidade da PUC Rio Grande do Sul. Gestora de conteúdo da Eulosofia, a ciência do autoconhecimento. Seja muito bem-vinda. Natália, é muito bom estar aqui com você de novo, com todos vocês que estão aí ouvindo a gente, e vamos tentar fazer o nosso momento mais rico e profundo possível, né? Para que a gente possa encontrar algumas saídas, porque parece que nós estamos nos enroscando em coisas que não seriam necessárias. Vamos tentar entender um pouco mais isso. Eu acredito nisso. No livro Emoções, como conviver com elas, é o livro que nós vamos trabalhar, que hoje o autor, Paulo Zabel, ele abre uma conversa, logo no primeiro capítulo, ele faz uma carta ao leitor, e eu vou ler o primeiro parágrafo, como ele abre o livro. Caro leitor, se você não aceita desafios nem provocações, não perca seu tempo. Este livro não foi escrito para você. A vida não foi feita para quem gosta de zona de conforto, viver no mole e à custa alheia. E eu digo para vocês que o nosso podcast, ele seguirá o mesmo movimento, provocativo, apresentando um olhar sobre as emoções um pouco diferente do que o mundo está apresentando para nós. Nossa primeira pergunta, doutora Paula Andrea. Antes de compreendermos o que são as nossas emoções, quais são e para que elas servem, a gente precisa entender um pouco mais sobre a mente humana e como que são feitos os registros de tudo que a gente vive. Você pode explicar para a gente um pouquinho sobre esse processo do registro? Vamos lá. Vamos ver como é que a gente consegue deixar isso da forma mais clara possível, porque hoje em dia as referências estão a gente está recebendo muita informação que vem da neurociência, onde o cérebro, ele é tudo para a neurociência. Acontece que existe uma reflexão muito grande que às vezes não chega na mídia, não chega, porque é uma reflexão que ela é mais aberta, mais ampla, de uma visão de homem, onde nós não somos o cérebro, somos o cérebro, temos o cérebro, o corpo físico, mas nós também temos a nossa mente. E é aí que a gente começa a tentar entender dentro de uma perspectiva mais ampla da vida. A mente, ela é um grande armazém, é um mundo cheio de energias e vibrações que nós estamos construindo já há muito tempo. Para a gente ter, e qual a importância, né? Eu fico refletindo assim, qual a importância qual a diferença do cérebro e da mente? Para quem está nos ouvindo, que diferença isso faz para mim?
Se está tudo no meu cérebro, ótimo. Se está na minha mente, que diferença faz? A diferença é a nossa visão da vida. Porque se eu entendo que o meu cérebro é a razão de tudo, quando eu morro, quando o meu cérebro para de funcionar, significa que eu morri, que acabou tudo, que não existe uma continuidade. Então, peraí, se eu tenho lá, eu vou viver no máximo, agora é 100 anos, não é isso? É Tá, 100 então anos. se eu vou viver 100 anos, certo? De perspectiva de vida, putz, é muito pouco, porque 100 anos passa muito rápido. Parece um tempão, não é? Tá bom, antes era 30, mas 100 passa muito rápido. Ok, nesses 100 anos eu quero curtir então o máximo que eu puder, porque depois que acabou, acabou, morreu, acabou. Essa reflexão faz com que a gente acabe sendo um pouco mais negligente com a vida. Agora, se eu entendo que a vida continua, aí cada um tem a sua visão, as suas crenças. Nós, na Eulosofia, nós entendemos a reencarnação. Quer dizer, nós não somos nós nascemos já com várias experiências, tudo nós estamos construindo e temos continuidade com condições de construir ainda por muito tempo. Nós não somos folha em branco, é isso? A Não. gente já traz dados. Nós já nascemos com dados. Aí podemos explicar, várias explicações. Ó, tudo isso para a gente entender as emoções, mas é importante entender essa referência, de onde a gente parte, certo? Se a gente, tudo tiver no nosso DNA, que também é uma explicação. Ah, já veio do pai, da mãe, do vô, certo? Está no nosso DNA todas as informações. Realmente, o código genético é uma coisa impressionante. Estudar o DNA, o genoma, tudo está ali. Mas como é que eu, que comecei do nada, já trago toda essa carga, vou administrar tudo isso? Então, quando eu entendo que eu sou responsável por administrar as minhas emoções, por administrar os meus conteúdos mentais, porque a única coisa que eu levo comigo, depois que eu partir, são as minhas experiências, os meus pensamentos, as minhas emoções. Opa, eu preciso fazer alguma coisa melhor. Porque tem um ditado grego que diz assim: o importante não é nascer bem, o importante é morrer bem. Peraí, se eu quero morrer melhor do que eu nasci, eu tenho que fazer alguma coisa bem interessante aqui, ou pelo menos que eu cuide daquilo que eu vou continuar para sempre, porque a única coisa que eu continuo para sempre é comigo mesmo. Você já refletiu sobre isso? Sim, e é um pensamento bem difícil de administrar, né? Difícil quando eu não vejo o lado da possibilidade, da perspectiva que isso me traz. Porque se eu tenho que cuidar de mim mesmo, logo tem algum segredinho aí na vida que eu não estou conseguindo entender. Alguma coisa que eu preciso sacar. E é isso que na Eulosofia a gente começa a entender, que nós somos o centro do universo e nós somos os responsáveis pela nossa administração. Certo. Certo? Porque Sim. senão, se tudo é se eu sou consequência de tudo, eu sou consequência do meu gene. Já está tudo determinado. Meu cérebro que resolve tudo. Então eu fico fazendo o que aqui? Aí você trouxe, nessa fala, abriu Um leque. um leque de coisas para a gente explorar e falar. A primeira coisa que me chamou, que é isso que você tomou agora, que é essa questão de que não chega na mídia, né? Que a neurociência, ela vem mesmo com esse olhar que tudo parte do cérebro e separa muito, porque os cientistas, de uma maneira, num geral, acaba não tendo esse olhar mais espiritualista, né? De ter uma essência, algo ali, que é quem toma conta de tudo isso. Então, muitos têm essa visão de que nós somos uma folha em branco e tudo que a gente traz vem do DNA, que a gente traz isso dos nossos pais. De fato, existe, né? O estímulo dos nossos pais e a maneira que nós somos criados acaba moldando muito do nosso comportamento. Mas a gente entende pela Eulosofia, e eu gostaria de saber se você consegue ampliar um pouco isso, que os nossos pais, eles só estimulam aquilo que nós já temos. Ninguém dá o que não tem. Então, essa visão do homem, ela é importante para a gente entender que se eu tenho algo que eu já trago e o meio ao meu redor acaba estimulando aquilo que eu já tenho, que eu não tenho como oferecer para o mundo, algo que eu não tenho, como que isso acaba acontecendo, então? Porque qual é o peso, qual é a medida, o que dá para ser feito? Aí, voltando também, trazendo que você falou um pouco dessa questão de destino, né? Se o meu cérebro define tudo, meu destino, de uma certa forma, está traçado porque eu herdei um código genético dos meus pais que me possibilitam até certo ponto. Mas, se eu trago,
eu também tenho uma capacidade de mudar e eu tenho esse destino na minha mão. Então, explora para mim, Paulo, um pouco melhor. Qual é? Porque eu acho que esse é o papel, é a visão de homem da eulosofia que abre essas possibilidades para a gente mudar a nossa postura de vida. Então, quando eu trago a questão da genética, Natália, é assim, eu trago a genética do pai e da mãe, né, os cromossomos, e ali, hoje a ciência sabe que a programação genética, a maioria são possibilidades. Elas não estão determinadas. Aí vem a epigenética. O que a epigenética fala? A epigenética fala que, de acordo com o meu comportamento, de acordo com a forma como eu trabalho as minhas emoções, eu trabalho os meus pensamentos, eu me alimento, eu cuido do meu corpo. Então, são várias situações, a forma como eu administro a vida é que vai acionar a minha programação genética. Tanto quando a gente faz aquele exame para descobrir as probabilidades da doença, nenhum médico fala, é muito raro, você tem 100%. Quando é 100% é porque você já deu o gatilho, já desenvolveu a doença. Senão é sempre probabilidades, 10%, 20%, 50%, 80% de desenvolver algum tipo de doença ou de algum problema genético. Porque o código está ali, mas cabe a mim, né, ao ser. Aí vem a questão da mente. Cabe à mente, aquela que eu trago comigo, a minha bagagem é que vai acionar. A mesma coisa, os meus pais, eles educam aquilo, eles conseguem educar aquilo que eu trago. Porque não dá tempo da gente adquirir muita coisa em tão pouco tempo. Tá? Uhum. Então, é assim que a gente vai entendendo, mas essa é uma conversa que a gente pode pegar também no outro podcast para expandir um pouco mais essa questão. Mas aí a gente volta, né, para pegando aí a questão das emoções. Se a minha mente, entender um pouco mais a mente, eu tenho esse campo de energia, tá certo? O cérebro vai ser só um tradutor, quer dizer, ele vai fazer a tradução, a reprodução do que eu tenho na minha mente, né? Que essa também é a diferença da visão de homem, da eulosofia com a neurociência, né? Que a neurociência, cérebro e mente, pelo que eu entendo, que é nada, eu entendo que é a mesma coisa, né? Muitos dizem, alguns falam que são coisas diferentes, mas eles não sabem muito bem explicar, né? Não, existem vários neurocientistas sérios, estão fazendo pesquisas sérias e trazendo a questão da vida, trazendo a questão da vida pós-morte, da mente. Tem vários cientistas, tá? Tem pessoas sérias aí no mercado trabalhando para isso. Acontece que que ganha mais força, é o que é mais fácil hoje, nos dias de hoje. É a própria estrutura social que quer garantir, que é uma luta antiga entre as religiões e a ciência. Então, isso vai levando a gente a radicalismos. Tanto na linha das religiões como na linha da ciência, nós vamos ficando radicais e querendo que as coisas sejam exatas. E a gente sabe que a vida é cheia de probabilidades. Então, tem muitos neurocientistas sérios trazendo a questão do pós-vida, trazendo essa questão da mente, que a mente é onde está tudo. Certo. Nós não podemos esquecer disso. Tá? E a gente, na eulosofia, já entende isso já há muito tempo, né? Que a mente, ela é onde a gente guarda todo esse armazém. Mas, falando da mente, né? A gente tem uma forma de entender melhor o que é essa mente. Esse é o grande... Porque como é muito abstrato, né? Que eu acho que também é por isso, de uma certa forma, que a neurociência, ela fica no cérebro, porque é aquilo que a gente consegue enxergar, que os equipamentos conseguem medir. Então, eu acho que... Como a mente é algo ainda abstrato, fica difícil a gente conseguir compreender exatamente, né? Isso. A neurociência ganhou muita força porque com a evolução da tecnologia, hoje, né, a tomografia, a ressonância magnética, os equipamentos, eles trazem para nós informações a respeito da informação do cérebro que são fascinantes. São fascinantes. O que a gente aprende, como funciona, a riqueza, o número de conexões, o número de neurônios, é muito rico. Acontece que a gente tem que entender que essa riqueza toda é só consequência. Então, imagina como a nossa mente é poderosa, como a nossa mente tem condições, como ela tem arquivos. Se nós temos aí milhões de anos, como que ela vai processando tudo isso? Mas para a gente simplificar, eu trouxe aqui uma ajuda. Posso usar? Por favor. Para todos nós podermos entender um pouquinho melhor. Eu vou pegar aqui, olha, trouxe uma surpresa para nós. Eu vou usar essa garrafa aqui, certo? Para que a gente possa entender um pouquinho a nossa mente. O que eu tenho aqui, Natália? Ó, tá? Deixa eu pegar aqui, eu não vou brigar com o microfone, ó. Eu tenho uma garrafa de vidro, tá certo? Eu tenho uma água que tá limpa, cristalina. Eu tenho aqui o óleo,
tá certo? E aqui eu tenho um pontinho vermelho, ó. Não sei se o pessoal de casa vai conseguir ver, o pessoal que está assistindo, mas dá para ver, Quem né? está ouvindo, sugiro conectar no nosso canal, na eulosofia.com, onde está disponível o vídeo, porque esse experimento é muito rico e ajuda a gente a compreender melhor como a mente funciona. Isso aí, pega um minutinho depois e vê só essa parte, né? Então, aqui nessa garrafa, vamos lá. Eu vou fazer essa comparação com a nossa mente, tá? Onde a garrafa é o campo mental, ou mente, que é o nosso campo de energia. Esse campo de energia, Natália, ele é como se fosse um ovo bem grande em torno de nós. Ele mede cerca de 3 metros para frente e 6 metros para cima. É um ovão assim, tá? Esse ovo, o que acontece? Esse ovo é que vai armazenar tudo, todas as nossas experiências. As experiências boas, as experiências ruins. É ali que a gente chama, que o autor traz no livro, ele vai falar sobre o universo de conflitos e o universo de soluções. Onde essa água aqui, cristalina, branquinha, bonita, é o nosso universo de soluções. Certo. E o óleo, nós vamos comparar com o universo de conflitos. Quando isso aqui está parado, estagnado, o que está acontecendo aqui? Olha, a água, que é onde estão todas as soluções, ela está sufocada pelo óleo. Eu ia falar só separada. Não, mais ela tá do que separada e sufocada. Sabe por quê? Se eu deixar essa garrafa de água parada na minha casa, essa água, daqui uma semana, ela vai começar a escurecer. Daqui um mês, ela vai começar a criar miasmas, criar coisinhas, porque a vida não para, certo? E tudo que fica parado, a gente sabe que cria mofo, Então, essa água vai apodrecer. A gente já viu... A água, ela é cristalina, não tem cheiro, ela é pura. Quando ela fica parada, aquela água estragada, já sentiu o cheiro de água estragada? É horrível, né? É horrível, tá certo? Bom, agora vamos comparar isso com a nossa mente. Hoje em dia, cuidado com o que eu vou falar, nós estamos em movimento ou estamos parados? Vamos pegar com a abertura do livro aí, que o autor fala que o livro não é para quem está querendo viver o quê? Na zona de conforto. Zona de conforto. Com todo esse movimento que nós estamos vivendo, nós estamos o quê? Estagnados. Né? Porque a gente trabalha, se movimenta, gasta energia, desperdiça energia, joga energia fora. E no fundo nós estamos o quê? Estagnados. Por quê? Porque a vida precisa de movimento. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui agora. Ó. Eu estou no movimento, entrei em movimento. Tá certo? Certo. Quando eu estou em movimento, mas o movimento aqui não é correr, não é ficar na loucura do dia a dia, não é ficar horas no celular. Não, o movimento aqui é procurar produtividade, procurar atrito, procurar resolver os problemas, sair da zona de conforto. Certo. Que é o oposto do que nós estamos vivendo, né? Que cada vez mais a gente tem tanta dificuldade de conviver, né? De se relacionar com o outro, porque a gente, de fato, está buscando a nossa zona de conforto. A gente não quer esse atrito. Isso mesmo, não quer esse atrito. E o que aconteceu aqui, ó? Misturou tudo, Misturou tudo. Aparentemente... Isso. Acontece que a gente sabe que a água e o óleo não se misturam. Eles ficam juntos, mas eles não se confundem. Eles estão sempre separados. Então, antes, as nossas soluções elas estavam sufocadas pelos nossos conflitos, que é o resultado de todas as nossas, os excessos de informações, emoções, excessos de experiências mal-sucedidas, tudo isso forma o nosso universo de conflitos. Pensamentos soltos e desconexos, tudo que a gente fala aí no livro dos 5 elementos do fator inútil, que a gente vai conversar sobre eles, certo? Então, esses elementos vão sufocando o nosso universo de soluções. E o universo de soluções é o quê? O resultado de todas as nossas experiências bem-sucedidas, de tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje, de todas as experiências que eu tenho, porque não são só as experiências bem-sucedidas, porque as experiências ruins também podem me fazer aprender muita coisa. Então, todo o resultado de todos os aprendizados que eu tenho vai somando e formando o meu universo de soluções. Acontece, por que hoje nós estamos tão confusos? Porque o nosso universo de conflitos está sufocando as soluções, mas que eu já tenho. A gente já tem, né? Eu já tenho. Então, quando eu entro em movimento, acontece o seguinte, olha só o movimento. Porque se eu movimentar, o que acontece? Se ficar só movimentando, eu também posso ficar confuso no meio de tudo isso. Isso, o meu universo de conflitos... Ele cresce, não que ele cresce, né? Ele confunde, né, o meu universo de soluções. Ele traz esse transtorno que a gente fala da mente fica difusa, a gente perde a clareza mental.
impede o discernimento. Se a gente fizer um comparativo com a natureza, é igual se fosse um dia de fog, né? Pegar lá na Inglaterra, bom exemplo. que tem aquela, seja poluição com nuvem, que fica todo aquele ar que você não consegue enxergar o próximo passo. Hoje o que nós estamos vivendo é uma mente fogueada, né? Com essa nuvem que perde a nossa capacidade de clareza mental. Que nada mais é do que os nossos conflitos sem controle. Então, E isso que você está falando, desculpa Não, te imagina, cortar, que eu acho que por é favor. importante entender essa diferença. O que você está falando, então, quando a gente ativa esse universo de conflitos e aprende a usar desses conflitos, dessa ativação mesmo, né, para eu ir olhando para esse lugar e trabalhando, eu posso clarear. Mas se eu misturo, ativo tudo isso e fico perdido ali no meio, eu viro fog. Essa é a diferença. Vamos lá. A gente não vai ativar o universo de conflitos. A gente vai ativar a disposição de se movimentar, de sair da zona de conforto. Acontece que quando eu crio ou eu me disponho a sair da zona de conforto, eu naturalmente movimento o meu universo de conflitos. Se eu ficar procurando conflitos, eu vou ter sempre conflitos. Certo. Eu vou ativar o contrário. Eu vou trazer para cima o meu universo de soluções. Eu vou me dispor a entender que a vida não é como eu quero, mas como ela é. E que enfrentar os problemas. Certo. Então, vou falar de novo para ver se eu estou entendendo o que você está trazendo. A partir do momento em que eu me disponho a trabalhar e aprender e a viver com esse outro olhar, eu vou ativar o meu universo de soluções. Acontece que nós ainda não sabemos fazer tudo e, naturalmente, os nossos conflitos, a gente vai errar muito mais do que acertar. Só que eu estou movimentando tudo isso e é nesse momento em que eu erro, acionando, né, vivendo um pouco do meu universo de conflitos, é que me dá uma possibilidade de eu resolver isso. Seria isso? Então, se a gente falar universo de conflitos, parece que o universo de conflitos ele é um problema, né? Uma coisa ruim. Sim. Não, o universo de conflitos não é algo ruim. O universo de conflitos é exatamente para que eu possa superar e aprender. Ele é um exercício, é uma ferramenta da vida para que eu possa aprender, a que eu possa exercitar, porque eu não sei, estou longe de saber tudo, mas estou longe. Então, os meus conflitos são situações mal resolvidas que eu vou ter que aprender a resolver uma hora ou outra, e não porque começar agora. E aí é outro problema também, porque a gente quer viver hoje acertando o tempo inteiro, né? Aí é um problema que nós estamos vivendo social. Me lembra disso para a gente entrar nessa questão daqui a pouquinho, tá? Para a gente só fechar aqui esse exemplo e aí tirar aqui o nosso modelo aqui da garrafa. Então, observe. Peraí, Paula, você falou que parado, fica estagnado, eu sufoco meu universo de soluções. Se eu movimento, fica tudo confuso, eles não se misturam, né? Eles não se confundem, eles se misturam, mas não se confundem. Mas aí eu posso perder o controle e o meu universo de conflitos vai envolver o meu universo de soluções. Então, qual é a solução? Certo? Certo. A questão é a gente estar disposto a enfrentar os problemas, mas dentro do meu ritmo. Todos nós temos um ritmo. E quando eu encontro esse ritmo, quer dizer o seguinte, eu me mantenho no movimento, mas olha, o movimento, eu não perco o controle desse movimento. De mim para comigo mesmo, porque o movimento da vida, eu não tenho controle sobre ela. Eu tenho controle sobre como eu vou me movimentar diante dos conflitos e dos problemas da vida. Certo. Tá? Então, quando eu encontrar tudo bem? Sim. Podemos deixar, ficou claro aqui a nossa mente? Então, universo de conflitos, soluções. Então, o que você está trazendo agora para a gente é que o problema está em encontrar o ritmo. Se eu fico parado, estagnado, Sim. eu vou apodrecer. Sim. Se eu agito demais e misturo isso muito, eu vou ficar naquele fog que a gente estava falando, porque isso se mistura e eu perco o controle. Então, o que a gente tem que fazer é entender os nossos mecanismos mentais e começar a misturar esses dois universos numa cadência. Isso, Natália, exatamente isso. É aí que eu começo a encontrar as saídas. E tem 3 premissas que a gente precisa, que a gente pode começar a compreender para encontrar isso. São 3 coisas básicas, tá certo? Vamos lá. A primeira premissa é que aceitar que nós não podemos viver sem conflitos.
pronto, já deu bug em todo mundo. Porque o que todo mundo procura hoje é viver sem conflitos. Certo? E não tem como. A gente está a gente está buscando uma realidade que não é real. É só a gente olhar para a natureza, é só a gente ver como as coisas se comportam, é só a gente ver que nós não somos, a tecnologia não vai resolver todos os nossos problemas, isso é um engodo muito grande. Então nós temos que, primeiro, aí que vem o trabalho de eu assumir o meu destino, assumir o comando de mim mesmo e falar, para de ser babaca, olha, a vida é conflito, uau, tá bom, é legal saber disso? Não é a melhor coisa do mundo, mas, por outro lado, se eu sei que eu tenho os conflitos, eu começo a olhar mais, né, olhar mais para frente, olhar mais com a realidade. Então, a primeira coisa é aceitar que eu tenho conflitos. Ponto. Já trouxe aqui um universo de conflitos para a gente lidar de dentro, fora os que a gente tem no nosso dia a dia que são inevitáveis. Ok? Sim, que isso que é a própria circunstância que traz pra A gente. própria circunstância da vida. Logo, se a vida traz, é porque alguma coisa eu vou aprender com isso. A vida não é punitiva. Nunca a vida é punitiva. A vida é sempre educativa. Então, a primeira premissa para eu lidar com esses dois universos, Certo. certo? E a segunda, entender que só nós podemos administrar e controlar esses universos. Eu vou repetir. Entender que só nós podemos controlar e administrar esse universo. Esses universos, ou o universo de conflitos e soluções. É aí que entra também muito dos paradigmas e dos dogmas que nós trazemos, todos nós, porque se a gente entende esse processo reencarnacionista, eu já vivi em outras culturas que hoje, com essa questão da ciência, eu acho que todo mundo tem, não, imagina, eu acredito em Darwin, não, a ciência está aí para provar, mas eu trago experiências de outras vidas que pode ser que eu estive numa outra circunstância, num núcleo mais religioso, e eu estava vendo também uma matéria falando que nunca a religião esteve tão forte como nos dias de hoje, e a religião ela é um caminho que traz um alento, né? Não, existe uma outra salvação. É um ponto também um pouco difícil de lidar, difícil de entender, mas acho que é importante a gente Muito, explorar porque isso. o problema das religiões, eu não tenho contra nenhuma religião, mas também não tenho uma religião, o que não quer dizer que eu não tenho uma religiosidade. A religiosidade é que me traz a conexão com, que na filosofia a gente chama de inventor da vida, mas o nome que as pessoas usam é Deus, tanto faz, isso é um nome, mas inventor da vida é aquele que inventou a vida e me trouxe aqui. Então, a religiosidade é esse religare com o inventor da vida, religare com o universo, religare com o que realmente importa, com a essência da vida. As religiões, o problema delas é que elas terceirizam, né? A gente delega por uma entidade, a gente delega para uma pessoa, a gente delega para uma imagem, seja para o que for, aquilo que só nós podemos fazer. Não tem como delegar, infelizmente. Ou a gente delega hoje para um artista, a gente delega para os influencers, a gente delega para os remédios. Nenhuma coisa e nem nada vai poder tirar esse trabalho nosso conosco mesmo. Então, como conviver bem com as nossas emoções? A primeira coisa é assumir a nossa responsabilidade com elas. Eu é que sou o carinha que tenho que aprender a lidar com tudo isso, tá? Então, eu entendo que eu não vou viver sem conflitos. Eu começo a perceber que só eu vou poder sair dessa encrenca. Já perdemos 70% da nossa audiência aqui. Sinto muito, pessoal. Você falou que ia ser um pouco provocativo. É provocativo. Né? Então, e a terceira, qual é? É aquilo que a gente estava falando com a nossa garrafa, com a nossa mente, que todos nós temos um ritmo que é único, individual, intransferível, que é nosso, que é exatamente resultado de toda essa jornada que nós percorremos, que nós construímos. E o nosso ritmo é que vai trazer o equilíbrio ou o desequilíbrio. Certo. Então, o que acontece hoje em dia? Você pegou agora, eu vou pegar o seu gancho aí. Eu ia pegar, mas isso, vai em vamos frente. pegar junto, né? Então, essa coisa de que nós temos que ser perfeitos, nós temos que ganhar todas, nós temos que acertar sempre, que nós temos que atingir alguma coisa para ser melhor. Peraí, qual é o meu ritmo para eu poder chegar naquilo que me pertence, aquilo que eu construí?
Então eu acabo quebrando a harmonia dos meus movimentos. E aí eu vou acumulando um monte de excessos, Que é o que que todo é mundo, nós estamos vivendo, né? Aí não, todos nós estamos, aí seja por circunstância, porque o mundo está muito acelerado, então ele naturalmente força a todos nós a correr atrás do tempo, porque a gente também tem boleto para pagar, a gente vive nesse meio. Agora, encontrar esse movimento para, porque eu acho que é o que muitas pessoas estão fazendo. Como a vida está muito corrida e muito acelerada, eu, para compensar isso, cesso todos os meus movimentos internos. Então, eu acho que, não sei se é um pouco disso que está acontecendo, na medida em que nós somos forçados para fora, pelas circunstâncias, acelerar cada vez mais, eu gasto toda a minha energia nisso, eu naturalmente vou parando, e aí, naturalmente, eu vou querendo menos conflito para me sobrar energia para eu correr atrás das coisas externas. É isso? isso, e aí, só que isso não funciona. Por quê? Porque a vida, porque eu tô parando, a vida não vai parar. Porque eu tô procrastinando, a vida não vai me deixar de trazer compromisso. Então, quando a gente para esse movimento, nós estamos procrastinando, nós estamos. O que Então, é parar esse movimento? Quando você fala ali da água estagnada, vamos voltar um isso. pouquinho, que acho que é. É ficar na zona de conforto, é fugir dos conflitos. Não Uhum. tem muito segredo, porque são tantos exemplos que teriam que ser dados, porque é todo momento da nossa vida. Na Todos realidade, é os uma. acordos que nós fazemos conosco ou Ou com os outros eu tô é entrando, mantendo zona de tô conforto. entrando na zona de conforto. Toda vez que eu evito sou omisso, quer dizer, eu evito um confronto, ou sou impulsivo, eu ataco para me defender. Achando que vai Porque resolver uma achando que vou situação. resolver uma situação, eu ataco o outro para poder manter a minha zona de conforto. Então, mesmo a impulsividade e a omissão, os dois movimentos de ataque e fuga que os animais têm, né? Porque os animais, eles têm esse movimento. Conosco se transformou em impulsividade e omissão. Na natureza lá, o animal foge e ataca. No nosso caso, eles estão fazendo isso para manter a sobrevivência, para alimentar os filhos, os filhotes. Então, eles estão fazendo isso dentro da harmonia, dentro do ritmo deles. Tá tudo certo, porque eles mantêm a vida o tempo todo. Nós deixamos de lutar pela vida e estamos lutando pelos privilégios. Estamos lutando pelo prazer, estamos lutando para manter a nossa zona de conforto. É essa inversão. Então, quando a gente fala de movimento, nós estamos falando de movimento de acordo com o quê? Com aprender cada vez mais. Porque nós não temos mais. Tem que pagar conta? Tem que isso, tem que aquilo? Sim, nós não estamos falando aí da coisa básica da alimentação, da sobrevivência, que todos deveriam ter direito de ter nos dias de hoje, pleno século XXI, ter fome, mas nós não vamos entrar nesses assuntos hoje porque não dá, né? Nós Uhum. estamos falando dentro de uma vida equilibrada em que eu quero sempre mais, sempre mais, sempre mais, alimentando o poder e o prazer. É aí que eu quebro o meu ritmo, porque eu deixo de fazer aquilo que eu tenho que fazer para fazer aquilo que o outro quer ou que eu desejo fazer. Lembra que a gente falou um pouquinho de necessidades no outro podcast? As Sim. necessidades básicas, reais, as necessidades carenciais, e Isso, é nós aí que falamos fica o sobre isso no problema. podcast de ansiedade, que é um episódio antes desse. Isso, então quem quiser retomar lá e pegar, é legal. Então, esses movimentos que vão me trazendo a pressa ou a procrastinação. Tanto a pressa, quer dizer, eu acelero os meus movimentos para acabar com dar conta daquilo que eu não vou dar conta, e ao contrário, eu começo a acumular um monte de pendências, ou eu vou procrastinando, porque, putz, eu não quero mais, cansei, não dá, é muito, não quero mais fazer. E eu vou enrolando aquilo e deixando, né? Uhum. Então, tanto esses movimentos, os dois movimentos me levam à ansiedade, porque procrastinar também vai me levar à ansiedade, porque a vida não para. A pressa me leva à ansiedade, porque eu nunca vou dar conta. Então, eu tenho que assumir o meu destino, significa o quê? Trazer esse equilíbrio para mim de volta, essa encontrar o meu ritmo. É esse o, Certo. o processo que eu tenho que começar a procurar agora. Tá, então acho que deu para entender bastante de como a mente funciona, como que esses dois universos, o universo de conflitos e o universo de soluções, e como que as emoções estão nesse meio. Pelo que eu entendi, então, as nossas emoções elas são registradas em nosso universo de conflitos, e a gente precisa, então, usar das nossas emoções com esse ritmo para
fazer essa ativação e circular toda essa energia e ativar os nossos dados do campo mental. Mas como, na prática? Eu acho que talvez para mim esteja um pouco filosófico, assim, no mundo das ideias. Como que isso acontece no dia a dia? Como que eu faço? Porque a gente tem também essa visão de que a neurociência fala que as emoções são tudo, né? A gente parte das emoções, e também de que as emoções é algo ruim e prejudicial. Mas você também falou no episódio ansiedade que as emoções não são ruins. Então, como que é isso? Como que funciona? O que são as emoções? Como que a gente pode usar tudo isso? Tem várias perguntas aqui, mas... Vamos tentar, Natália. A emoção, ela não é ruim, só ruim. O problema são os excessos. Tudo na nossa vida, o problema é o excesso. Desculpa, de novo essa falta de ritmo. Falta de ritmo. A falta de ritmo me leva aos excessos e às faltas, e tem aí a situação das carências que vão confundindo tudo, eu me confundo todo. Mas as emoções em si, elas são o quê? Os elementos porque vão dar, dentro das circunstâncias da vida, elas vão me pontuando o que é bom, o que me deixa, vamos dizer assim, numa situação de segurança, o que me deixa numa situação de tristeza, para que eu possa, ela dá um valor para cada, ela não, né? O valor que eu dou para cada situação é a emoção que eu vou colocando ali. Então, a gente tem que entender que as emoções não nos regem. Nós devemos usar das emoções, ficar sem elas não dá. Por isso que a gente fala de controlar as emoções. Não tem como acabar com as emoções, não tem como eliminar as emoções, não. Nós podemos controlar as emoções. Certo? E o que é o controle das emoções? É dar o peso que ela precisa e cuidar das situações, resolver as situações. Aí é que nós temos que encontrar outras ferramentas que a gente não se fala hoje em dia. Ninguém fala de discernimento, ninguém fala de reflexão, ninguém fala de senso crítico. A gente não fala dessas coisas. Por quê? É o pensamento que vai me trazer as soluções para que eu possa, então, trabalhar as situações e tirar a intensidade emocional e tirar o excesso da emoção das experiências. Hoje, quando eu busco muito, por exemplo, esses esportes radicais, né, que eu busco muita adrenalina, busco tudo muito forte, ou eu quero ser muito bonito, muito perfeito, quer dizer, essas emoções que eu vou colocando, eu vou pintando o meu quadro tão denso que depois eu perco o controle. Aí a gente podia entrar na senoide da vida, para a gente entender na prática como que isso funciona. Certo. Então, produção coloca pra gente o quadro da senoide da vida em desequilíbrio? Em equilíbrio, vamos começar Então, no equilíbrio. Vamos começar tudo bem. Isso, Pra vamos gente começar no entender ritmo. o movimento da vida natural, né? Como Isso. deveria ser esse movimento. Exatamente, porque tudo é um ritmo, como a gente está colocando. Mas como é que isso na prática, né? Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é triste o tempo todo, ninguém é alegre o tempo todo. Então, no dia a dia, eu posso, como a gente está trazendo aqui esse exemplo, ter momentos de alegria e momentos de tristeza. As emoções, tudo funciona como a gente tem, são os duetos, né? A gente não tem o feminino, o masculino, o dia, a noite. Então, elas têm, da alegria eu vou para a tristeza, né? Do medo eu vou para a coragem. Então, as emoções, eu vou reciclando entre elas. Tá Essa certo? polaridade, ela é fundamental até para a gente entender. Estou triste, estou alegre. Porque se a gente fosse só alegre, a gente não vai aprender. A gente não teria uma referência do resto, né? Porque a vida não tem como ser só alegre, entendeu? Porque a alegria, ela é fruto do quê? De experiências de conforto, de experiências de segurança, de experiências de aconchego, enfim, a alegria é fruto de experiências que nós consideramos boas, só que nós damos esse nome de boas. E a tristeza? A tristeza é fruto das perdas, dos momentos de dificuldade, dos momentos em que alguém me tira alguma coisa, certo? É a tristeza. Ou de ver alguém que a gente ama passar por uma situação que a gente não gostaria, pela empatia. Tudo isso vem a tristeza. O problema é que a gente acreditou que ser a alegria que importa, a tristeza eu não quero sentir. Não dá. Por quê? Porque a experiência da tristeza também me traz maturidade, me traz... O que é o discernimento? O discernimento é a medida de todas as coisas. Para eu poder ter a medida das coisas, eu tenho que passar por elas. Então, eu tenho que aprender, eu vou aprendendo com a vida de forma natural, tanto aprendo com a tristeza, quanto eu aprendo com a alegria. Não adianta eu me apegar à alegria e fugir da tristeza.
Certo. Porque quanto mais eu me apegar à alegria e fugir na tristeza, mais eu vou acumulando, mesmo a alegria. Querer ser alegre o tempo todo é impossível. E aí eu começo a fazer coisas no meu dia a dia, como começo a usar da bebida, começo a usar de medicamentos, começo a fazer um monte de buscar Mesmo satisfação o essa tempo busca todo. incessante que nós estamos nas mídias sociais, que tem de fato uma liberação hormonal, aí cada vez que a gente fica Os likes passando os passando. rios, fica ali horas perdido nas mídias sociais, isso está alimentando quimicamente o nosso cérebro. E aí também tem essa parte da mente, né? Essa conexão. Aí eu Eu acho que é interessante a alimento gente os entender um meus pouco. gatilhos mentais. Então, o que acontece? Lembra das carências que a gente fala? Então, quando eu tô lá vendo um monte de coisas dos rios, vendo a experiência dos outros, vendo que a vida é feliz, eu tô alimentando os meus Vem da gatilhos mente. mentais. Não é só uma Isso. questão hormonal Não. de ter liberação da serotonina, como muitos dizem hoje, que não, é só uma questão aí de. Não, não. Acontece que eu aciono os meus gatilhos mentais que vai alimentar, que vai soltar, que vai liberar a química hormonal. Mas o meu problema está lá na mente, um monte de lixo que eu estou jogando para garantir uma falsa alegria, felicidade, realização, satisfação. Certo? Bom, o que acontece aí? Aí que nós vamos mostrar agora o desequilíbrio. Porque Troca pra gente, então, produção. Coloca quanto agora em mais desequilíbrio. isso, eu vou alimentando a alegria, a experiência, a bipolaridade, por isso que tem esse transtorno bipolar, né? Por quê? Porque quando eu fico muito na alegria, quando eu vou para a tristeza, eu não paro na tristeza, eu vou um pouquinho mais. E quando eu saio da tristeza e subo, eu já não fico só um pouquinho mais na tristeza, então eu vou entrando numa zona de desconforto. Essa zona de desconforto, pronto, começou a sair do meu Do meu ritmo. ritmo e dessa senoide de equilíbrio. Então, essa senoide começa a sair da senoide e entrar numa vertical mais aguda. Então, as emoções ficam mais agudas. Aí eu saio da alegria e vou para a euforia. Eu saio da tristeza e começo a sentir angústia. Certo? Eu começo a sentir exaltação. Então, eu vou ficando cada vez mais para o mais, euforia, certo? E aí eu caio na depressão. Por isso que aí vem, essa senoide explica bem os problemas das bipolaridades, porque eu sempre vou trabalhar nessa, porque uma vai compensando a outra. Então, a vida, naturalmente, ela tem as polaridades, Sim, que é um tudo. movimento natural. E aí, conforme a gente vai sendo hiperestimulado, seja pela circunstância externa ou pelas minhas carências internas, eu vou aumentando a distância entre essas polaridades. E é uma mola que ou ela fica comprimida demais, quando solta, vai de repente. E aí eu perco esse controle, porque eu saí do meu ritmo e vou na outra direção. Isso mesmo, Natália, isso mesmo. Aí tem gente que fala, mas tem crianças hoje que já estão tendo problema de depressão, ou logo na adolescência, geralmente no começo da adolescência. Da onde vem isso? Não deu tempo. Aí nós vamos entender que ela já construiu isso no passado. Né? E ela precisa, uma hora ou outra, ela vai ter que dar conta de todos esses resíduos emocionais que ela tem. Não tem jeito. Que são os excessos, lembre? Então, não é as emoções o problema. São esses excessos que eu vou cometendo que vai me tirando do meu ritmo, certo? Sempre para buscar algo que é uma ilusão, que não está ao meu alcance, que não é real. Certo. Acho importante entender um pouco essa questão do ritmo. Eu acho que eu gosto bastante de trazer analogias, porque consegue um pouco tangibilizar. Na música, a gente tem também, existe a harmonia, e existe os ritmos, existe vários estilos musicais, e cada um de nós existe um ritmo, uma harmonia, um movimento, que faz até, se a gente pode aprender um pouco melhor sobre o nosso ritmo, é escutar as músicas que nós estamos ouvindo. Peraí, se eu estou ouvindo músicas muito agitadas, será que eu também não estou agitado internamente? Ou mesmo músicas depressivas, enfim, é só a gente começar a entender um pouco que essa faixa de vibração que a gente reverbera internamente, a gente pode ter esse exemplo externo. Mas o que faz uma diferença de um grande clássico, né? Pegar um Beethoven, uma grande sinfonia, um Vivaldi, ele tem os altos e baixos, né? Ele tem esses movimentos, mas dentro de um ritmo.
Se a música for o tempo inteiro acelerada demais, isso cansa qualquer um, não tem como a gente viver num ritmo acelerado. E se a música também ficar muito blá 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 blá, fica maçante. Então, encontrar esse movimento entre altos e baixos e encontrar essa harmonia musical é o movimento que a gente tem que trazer para nossa vida. E quando a gente cai nesses altos e baixos, a gente saiu completamente do nosso ritmo e é só ruído que nós estamos produzindo. Isso, é bem isso mesmo. Se a gente for ver as músicas, a gente traz a outra polaridade, que é a pausa e o movimento. Então, quando a gente pega o pausa e movimento e pausa, certo? Que as músicas Que as têm músicas esse... têm, porque a música é movimento. Quer dizer, nesse rã, ele deu o quê? Uma pausa. E aí ele puxa outro movimento. Então, esse movimento de movimento e pausa é que vai dar o nosso ritmo. Então, quando eu trabalho o movimento e a pausa para encontrar o meu ritmo na vida, é que eu vou encontrando esse equilíbrio. Agora a gente vai definir bem esse movimento e pausa. O movimento, tá bom, é estar em movimento, mas o movimento, quando a gente fala movimento, não é estar na loucura do dia a dia, no trânsito, na correria, ou cumprindo tarefas uma atrás da outra. Não é desse movimento que nós estamos falando. É do movimento interno. Lembra da garrafa? É o movimento de enfrentar as dificuldades, de estar mirando aquela ferramenta que a gente já falou, mirar-se, que é olhar para mim mesmo no mesmo momento. Então, eu estou aqui e eu estou olhando os meus próprios movimentos. Então, esse exercício do mirar e do observar a hora de entrar, a hora de sair, olha, fala mais, falar menos. Esse movimento interno é que vai me dando o movimento produtivo. E a pausa. A pausa é a hora que eu tenho que, tem que sair de cena. Acho que eu estou me desgastando. Olha, eu acho que eu estou falando demais. Né? Às vezes a gente percebe situações em que as pessoas estão tanto querendo chamar a atenção para elas, né? Hoje eu estava dando um exemplo, né, numa situação pública e chegou uma pessoa que ela começou, eu estava observando que eu estava fora da situação, então eram 3 amigas, e uma das amigas estava com um álbum de fotos antigas dela, quer dizer, ela queria toda a atenção para ela, e as outras 2 amigas estavam falando sobre outras coisas, e ela ficava ali tentando entrar no assunto, tentando chegar, e ela não conseguia atenção, mas ela não conseguiu observar que as amigas já estavam num outro movimento. Certo? Então, observação. Se ela tivesse observado isso e ela tivesse controle das emoções, ela teria esperado e no momento oportuno ela teria colocado as coisas que ela queria colocar para as amigas. Do jeito que ficou ali, cada vez ela estava ficando mais birrenta, mais se sentindo excluída, um movimento totalmente sem cadência, sem ritmo, sem observação da circunstância. E quantas vezes nós não fazemos isso? O tempo inteiro. Quantas vezes a gente não se pega falando coisas fora de hora, sem necessidade. Então, Paula, mas o que tem tudo isso a ver com as emoções? Tem tudo a ver, porque isso já são as consequências daquilo que eu estou sem controle. E pegando, eu não sei, não estava lá nessa situação, mas o que muitas vezes acaba acontecendo é essa pessoa que não tem essas necessidades atendidas, ela acaba, ou ela quer chamar atenção, que cai na impulsividade e grita com todo mundo, fala assim, vocês não estão olhando o que eu estou falando? Ou ela melindra, né? Tá bem, ninguém queria ver, eu fecho meu álbum e levo o álbum para casa. Perfeito. No caso, ela começou a rir, e ela dava risadas assim, sem sentido, risadas estrambólicas, assim, porque ela não conseguia entrar, então as amigas pegaram a conversa para elas e ela ficava rindo, assim, mas uma risada que não era natural. Uma coisa eu tenho, sim, que sorrir, a alegria nos faz bem, mas essas risadas frenéticas são desespero, é a minha carência pedindo socorro, eu tô aqui. E se ela tivesse um pouquinho... Seria uma euforia. Uma euforia, isso. Se ela tivesse um pouquinho de reflexão, ela ia falar, peraí, não é momento. Elas não estão me excluindo. O movimento era de exclusão, mas ela se colocou nessa situação. Nós nos colocamos nessa situação. Então, quando eu paro, consigo observar o ambiente, consigo mirar o meu comportamento, o que eu estou buscando naquele momento. Peraí, por que eu estou rindo alto? Eu estou me sentindo
tá, eu estou me sentindo excluída, mas por quê? Eu estou sendo excluída porque elas são pessoas que não me são afins ou não estão fazendo isso de maldade, ou elas estão me excluindo, não estão me excluindo, elas estão conversando e eu que cheguei e quis entrar de uma forma inoportuna. Isso que se chama autoeducação, controlar as emoções. E quem dá isso? É a reflexão, é a educação do pensar. São ferramentas de observação, de entender a situação. Porque o que a gente vê hoje, Natália? A gente vê alguns cientistas, alguns neurocientistas, colegas ou profissionais da minha área, né, da psicologia, trazendo que uma emoção é que vai resolver a outra. Não consigo entender isso, para mim não tem lógica. Eu refleti muito sobre isso. Eu falei, putz, será que uma emoção? Inclusive naquele filme Divertidamente 2, eles trazem essa percepção de que a alegria vai resolver a ansiedade. Gente, na minha experiência, no que eu tenho aprendido, no que a filosofia tem trazido dentro dessa perspectiva, hello, não tem como. Uma emoção, a ansiedade, seja ela qual for, o excesso, a ansiedade já é fruto de todos esses descontroles que a gente está falando aqui. Assim como a indiferença, assim como a irritabilidade, são já acúmulos de várias situações mal resolvidas. O que vai resolver isso sou eu parar, refletir, trabalhar os meus pensamentos, educar a minha mente, como eu acabei de falar, observar as circunstâncias, mirar as minhas reais necessidades. Eu assumi o controle de mim. Aí eu saio desse ciclo vicioso que a gente está. É fácil fazer isso? Nem um pouco. Não é fácil fazer isso, mas é um caminho, né? é simples. E é um também, caminho. Não, eu acho... Desculpa interromper. Para mim, é um dos únicos caminhos. Porque Sim. se eu não fizer isso por mim, lembra da primeira premissa? Ou da segunda essa, quer dizer, eu assumir que só eu posso resolver esse problema, a gente não está vendo muita perspectiva. Sim. Eu vejo hoje que nós somos igual crianças de 2 anos de idade que acham que o mundo inteiro existe para nós. Então, a criança de 2 anos, ela ainda está se entendendo no mundo. Mas o adulto hoje, a sensação que dá é que ele escolhe permanecer com essa maturidade de uma criança de 2 anos de idade para alimentar as suas carências, porque eu entendo também que a maturidade, todo esse processo é uma escolha. Eu tenho como ir elaborando e ir aprendendo, fazendo todos esses passos e processos para aprender a sair desse movimento. Mas a maioria da gente está querendo ainda alimentar, como você mesma disse, né, o poder e o prazer e continuar nesse movimento que, no fundo, não vai nos levar a lugar nenhum. Não vai nos levar a lugar nenhum, não vai nos tirar dessa confusão. Enquanto nós não começarmos a assumir a nossa posição, fica difícil. Existe um outro elemento aí que a gente não pode ignorar. Quando a gente fala das circunstâncias e que a gente observa o que as pessoas que têm um poder econômico ou que têm interesses econômicos estão fazendo, é absurdo. Aqui eu não estou tendo um discurso politizado ou ideológico, por favor, não me confundam. Eu estou fazendo uma análise social do que a gente está vivendo hoje. Onde os poderes, quer dizer, nós viramos uma mercadoria. Nós viramos um produto. Não importa se é no capitalismo, ou se é no socialismo, ou se é no comunismo. Quero deixar bem claro. Em qualquer lugar, em qualquer país do mundo hoje, a gente vai ver... O nosso sistema econômico, social, a forma de estar vendo o homem, de estar lidando com as coisas, nós estamos sendo o tempo todo usados como produto. E muitos de nós, por realmente não saber, e aí que é complicado falar, todos nós temos uma escolha... Não é bem assim. Nós podemos ter uma escolha, mas nem todos têm. Porque tem pessoas que não têm acesso à informação, não estão maduros o suficientes, não têm recursos mesmo. A preocupação deles ainda é com a sobrevivência. Como é que eles vão conseguir? Eu vou pegar o meu exemplo mesmo. Né? Eu cresci numa família estruturada, com pai e mãe presentes, e eu não fui educada a olhar para as minhas emoções. E essa opção não existia em casa, não existia esse, não, peraí, hoje um pouco se fala disso, de ajudar a criança a entender o que ela está sentindo, mas na minha infância era, ou a gente apanhava e engole esse choro para ajudar o motivo, ou não, imagina, isso é coisa de criança, não tinha esse olhar, então aprender
a olhar para as emoções e que nós podemos, de fato, educar é uma coisa muito recente. Muito recente. E para poucos para ainda. poucos ainda. E acesso à informação é para poucos. Então, assim, mas aqueles que têm acesso à informação, por isso que o autor fala, fecha o livro, se você não quer ser provocado. Porque a partir do momento que você tem acesso à informação e que você descobre que você pode fazer diferente, aí muda a sua chave da sua relação com o universo. Porque se eu sei que eu posso fazer e tenho condição de fazer melhor, eu abri aí um gap, eu abri uma possibilidade. Quando eu abro uma possibilidade, a minha mente registrou. Eu registrei. E aí eu começo a ser movimentado para resolver os meus problemas e as minhas situações. Mas hoje tem muitas questões sociais, muitas questões de manipulação que estão alimentando, por exemplo. Hoje tem, mas aí que tá, a maioria poderia fazer um pouco diferente e não faz. Porque você tem acesso a uma mídia, a uma rede social, e aquilo eu sinto que, porque todo mundo percebe, eu falo de um assunto, ele traz o assunto para mim. Se eu falar, eu preciso de uma bolsa, no outro dia, meu celular, o Google tá me No trazendo mesmo 500 bolsas segundo. na mesma hora. Eu tô querendo viajar, já vem coisas de viagem, eu faço alguma pesquisa, enfim. Se eu não tenho o discernimento de falar, peraí, tem que ter limite. E eu fico presa a facilidades, porque é mais fácil. Uma vez eu conheci uma pessoa esclarecida, eu acho, né? Acho que nem muito, mas ela falou assim para mim: Nossa, eu amo isso, porque eu falo de um vestido, já vem os vestidos, eu já vejo tudo que eu preciso. É uma facilidade, mas e o preço que eu estou pagando por isso? Então, porque aí são horas ali vendo os vestidos que também eu não preciso, e tudo isso vai gerando necessidades que eu não tenho, vai trazendo pressa, vai trazendo ansiedade, vai trazendo irritabilidade, quer dizer, o custo de nós nos deixarmos ser um produto é muito alto. Então, aí cabe a cada um de nós ter também o seu posicionamento, eliminar os excessos, que a gente está sempre aprendendo isso. Joga fora, elimina os excessos, simplificar o máximo possível a sua vida, simplificar o máximo possível a sua mente, simplificar os seus pensamentos, que isso é a base para eu começar a encontrar o meu ritmo, porque eu só vou saber o que é excesso e falta exercitando. Certo. Então, se a gente for, se eu estou entendendo bem, o nosso trabalho não tem como viver sem as emoções, elas fazem parte do nosso dia a dia e o nosso trabalho é aprender a conviver com elas e usar delas para o nosso processo de autoconhecimento e crescimento. Educá-las, controlá-las, não dar mais espaço do que elas têm. Quando você falou que nós somos crianças de 2 anos, é bem isso mesmo. Uma criança de 2 anos, ela grita, ela berra, ela não tem muita noção do que está fazendo, certo? Mas com o tempo ela aprende o quê? O lugar que é para fazer isso, o lugar... Nós é a mesma coisa. Então a comparação é boa. Educar as nossas emoções, simplificar, acabar com as nossas pendências. Quando você pedir um exemplo prático, outro exemplo prático é sair, acabar com as pendências. Todas, desde a gota da torneira da pia, do banheiro que está pingando já faz 1 mês e eu não consigo resolver, não tomo atitude para arrumar. Uma geladeira que está parada lá em casa, tudo. Todas as pendências, até as coisas do trabalho que eu estou jogando para frente. Por quê? Porque eu posso fingir que eu não estou dando atenção. Mas lembra que a gente falou que a mente registra tudo. Vamos entender um pouco melhor, Paulo, o que é a pendência, porque numa caixa hoje, pega qualquer empresa, a pessoa tem lá 100 e-mails numa caixa de e-mail para ser lido, ela tem a pendência das escolas, dos filhos, do marido, enfim. O que é pendência? Como que é possível viver sem pendência? Eu entendo quando você fala, vamos simplificar, vamos diminuir. Como é possível viver nesse mundo de hoje sem pendências? O que é? Então, a pendência é tudo aquilo que eu deveria ter feito e não fiz. Deveria ter feito e não fiz. E não aquilo que está para ser feito. Aí vem a nossa capacidade de organização no tempo e no espaço. Então, pendência é tudo aquilo que eu já sei que tinha que ter feito, eu vi que está ali, mas já passou da hora, já ficou para trás, ou eu esqueci, ou eu não negligenciei. É pendência. Então, como começar agora? As coisas que são as rotinas, lembra dos conflitos? Um conflito um conflito do dia a dia que está surgindo não é pendência, ele está aparecendo agora. Eu vou ter que enfrentá-lo. Agora, se eu deixo de cuidar dele, se eu deixo de dar atenção para ele, uma hora ele vai virar uma pendência. Certo. E se eu dormir porque não deu tempo, eu tinha que ter resolvido aquilo naquele dia, o dia acabou, porque a gente está vendo as horas correndo muito mais do que a gente tem capacidade de realizar. Se eu dormir com algo a ser feito, isso é uma pendência? Então, se você podia ter resolvido, sim, mas se realmente não deu para resolver, não. É essas habilidades que a gente tem que a gente não sabe.
A nossa mente sabe avaliar essas coisas. É isso que vai Nossa, trazendo discernimento? claro que é. Por quê? Porque você acha que lá sou uma pessoa relativamente organizada, trabalho para me organizar. Então eu uso lá um sisteminha que eu anoto tudo que eu tenho que fazer. Todo dia eu estou jogando coisas para frente. Todo dia. Porque eu nunca vou cumprir aquilo que eu estabeleci. Mas não é pendência, por quê? Porque eu começo sempre daquilo que é mais prioridade para aquilo que é menos. A gente sabe. Dificilmente tem alguma coisa que eu não possa resolver no dia seguinte. O problema sou eu poder ter resolvido hoje, eu jogo para o dia seguinte por Preguiça. preguiça, má vontade, acomodação, zona de conforto. Lembra que a gente falou aqui? Para me manter. Aí é um problemão. Tá? Então, mas não tem um dia que eu posso ficar sem resolver nada? Tem, desde que no outro dia eu dobre, então, essa energia e vou resolver as coisas que têm que ser resolvidas. Que é aí que a gente vai saindo do nosso ritmo. Sim, se eu deixei de fazer o que eu poderia ter feito, e nunca é porque eu tenho que fazer aquilo que eu estou sendo cobrada a fazer, esse é o ponto. Como descobrir isso, Paula? Exercício, aprendizado, esse é o desafio da vida. E é bonito entender isso. Porque eu vou me desafiando o tempo todo para aprender e não para dar conta, e não para ter, conseguir ser o melhor. Então, os nossos valores e sentido da vida está completamente distorcido. Totalmente Se a gente invertidos. entender que o objetivo das nossas pendências é aprender a administrar as nossas tarefas e assim nos tornarmos administradores da vida, Isso mesmo. eu começo a olhar que peraí, se eu gasto, é aí que vai gerando movimento mental, que eu vou saindo desse Dessa ostracismo estagnação, ou isso, dessa Natália. hiperrealização externa Porque eu sem começo a fundamento. refletir. O que é a reflexão? A reflexão é isso que você está falando agora. É esse exercício que a gente está falando. Isso aqui é prioridade? Não, a prioridade é essa. Eu estou refletindo, eu estou abrindo possibilidades. E não só pensando, não, eu tenho que fazer, não, eu tenho que... Porque isso vai gerando emoções. Olha, vou dar um exemplo hoje. Toda vez, todo mundo fala isso. Toda vez que eu vou fazer um podcast, dá um friozinho na barriga. Eu vou fazer uma palestra, dá um friozinho na barriga. Ninguém deixa de sentir isso. A questão é o que eu pensei. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que falar. Peraí, eu vou fazer o meu melhor. Eu não posso dar mais do que eu tenho. Quando eu reflito assim, eu entro no meu ritmo. Não vou fazer mais. O que eu tenho é isso, eu vou dar o melhor. Tá ajudando você? Que bom, eu fico feliz porque eu tô aqui para isso. Não serve para você, não tem problema. Fecha esse podcast, joga fora. Você não precisa, você não tem obrigação de me ouvir. E também isso não significa que a gente não tem, que aí é um pouco também do mirar-se e das meditações, em que eu volto em um outro momento, revejo o que fiz, peraí, mas dá para melhorar. Porque senão também fica essa zona de conforto, eu fiz o meu melhor e fiz o que deu, e eu sento em cima ali. Fiz o meu melhor hoje, mas lembra que é morrer melhor do que nascer, morrer bem? Eu fiz o meu melhor hoje, mas o meu melhor amanhã tem que ser 0,00001 melhor que ontem. E o meu depois de amanhã, 000, peraí, o que eu estou conquistando? Aí a gente trabalha ter as metas pessoais, mas o planejamento que é o planejar-se, ter uma meta sua. Saindo sempre da preguiça, trabalhando sempre a desorganização. Então, eu vou trabalhando a indisciplina, eu vou trabalhando aquilo que me incomoda, desde que eu preste atenção no que me incomoda. A ansiedade. Isso tudo que eu estou falando aqui, quando a gente começa a fazer, a gente vai fazendo o que com a ansiedade? É que nem furar uma bexiga. Ela esvai, porque a ansiedade se alimenta exatamente das minhas pendências, da minha pressa, da minha procrastinação, da minha irritabilidade. É disso que ela vai se alimentar. Portanto, não é uma emoção que vai tirar uma ansiedade, mas sim a minha capacidade de reflexão, de discernir, de olhar para mim mesmo, de assumir autoconhecimento, que é o que a gente está sempre trabalhando. Quando eu me autoconheço, olho para dentro, por mais que às vezes é dolorido, olhar para dentro de você, pessoal, olhar para dentro da gente, não é fácil. Mas se eu entendo que essa dor, ela vai me gerar um crescimento, que essa dor vai me gerar ferramentas, que essa dor é que vai trazer para mim novas perspectivas, não tem coisa mais saudável. Eu não posso mergulhar na dor e ficar no sofrimento, né? Aí eu entrei nas emoções de novo. Vamos encerrando aí com essa emoção, que eu acho que é um ponto que é importante, porque você trouxe, nós estamos indo para os esportes radicais, nós estamos buscando nas mídias sociais essa satisfação, para ir estimulando, porque a gente se acostumou com essa química mental, porque isso também virou químico, né? Sim, começa na mente, que é esse alimento. Vou voltar sempre, porque
talvez a gente precise ainda ouvir mais 1 milhão de vezes até de fato compreender, porque a gente pode entender cognitivamente, mas internalizar isso é outra coisa. Então, lá na mente, a gente tem as nossas carências. Por essas carências, a gente vai buscando externamente alimentos, né? No podcast de ansiedade, se eu não me engano, você falou que a gente começa a beber Coca-Cola para matar a sede, então a gente começa a substituir necessidades naturais para alimentar uma necessidade carencial, e isso vai tendo uma mudança química. Quanto mais mudança química, mais estímulos, mais a gente precisa. É igual uma droga, é igual tudo que a gente vive hoje. Quando a gente começa esse movimento de ir voltando para o nosso ritmo, a vida não fica sem graça? Nossa. Esse é um engodo, né? Lembrei de um personagem. Lembrei do Spock. Quem não assistiu ainda, mas essa nova, eles fizeram uma atualização, né, da série Star da Trek. Star Trek. Excelente. É muito boa. E o Spock, ele é um personagem que tem muita gente que acha ele sem graça, né? Mas ele... Eu estava pesquisando, desculpa te cortar, eles Não, colocam o Spock como frio e chato. pois é. Isso é uma característica que se dão normalmente para ele. Isso, e eles trazem o Kirk como um, né, o herói e tal, aquela coisa gostosa, e o cara que tem todas as sacadas, né? Só que o Spock também tem as sacadas. Primeiro que a gente tem que entender que a gente não vai viver sem emoções. Estamos muito longe disso hoje. Um dia nós vamos viver sem emoções. Mas um dia que eu estou falando é muito para frente, daqui milênios. Nossa civilização não vai viver sem emoções. E controlar as emoções é o caminho para que a gente possa ter paz. Fala para mim, o que é melhor, sentir paz ou alegria? Ou euforia? Bom, aí vem uma foto que eu conheci há um tempo atrás, que eu vi um menino na guerra que falaram, você não quer paz? Ele, paz, o que é isso? A gente não sabe o que é paz. A gente não sabe mais o que é o silêncio. A gente não sabe mais o bem-estar que traz esse trabalho de você sentir que, opa, eu estou me comandando, eu estou assumindo, eu estou tendo poder sobre mim mesmo e não poder sobre o outro. Então, dizer que as emoções, a vida fica sem graça, eu vou dizer para você que é aí que começamos a viver. Porque o que nós estamos vivendo hoje é que não tem graça nenhuma. Essa ansiedade, irritabilidade, as pessoas perdendo o controle, uma socando a outra, insensibilidade de um homem de 50 anos forte, enorme, bater num senhor de 74, 75 na frente do neto. Então, esses excessos, essas explosões que nós estamos vendo, para mim é muito sem graça. E é fruto do quê? Do excesso das emoções. Quando eu vou controlar as emoções, não quer dizer que eu não vou ter, porque as emoções, elas fazem parte da minha evolução, repito, e elas vão estar com a gente por muito tempo, não se preocupe com isso. Quando você precisar, ela vai estar aí para te alertar. Só que chega uma hora que a gente não vai precisar mais delas. Mas eu tenho outras coisas que eu vou construir que são muito melhores, muito mais satisfatórias, que me traz um equilíbrio, uma visão de universo muito maior. Então, como eu sou um cego ainda na frente do sol, eu sinto o calor do sol, mas não consigo enxergar o sol, é a mesma coisa em relação a isso que a gente está falando aqui, da paz, da serenidade, da plenitude, de enxergar uma vida que pode ser uma vida uma vida melhor. Então, para mim está sem graça hoje, tendo que tomar cuidado para não cair na ansiedade, não deixar esses estímulos tomarem conta de mim. Então, mas como eu estou trabalhando, né, para sair, nós estamos trabalhando muito na filosofia, no autoconhecimento, para sair disso, tem muita graça. A vida fica mais divertida, não para fora, mas para dentro. E eu acho que aí entra de novo que o autor abre o livro, né, falando de desafios, né? Fica muito mais desafiadora. Muito mais, porque eu não delego mais. Hoje tudo eu delego para o médico, vou falar de mim, para o psicólogo, para o massagista, para o esteticista, eu estou sempre delegando tudo para as pessoas fazerem por mim, para as pessoas cuidarem de mim, e eu mesmo não me cuido. Então, quando eu começo a trazer para dentro começar a trabalhar, aí vem os 5 movimentos do autoconhecimento, o observar, o refletir, o tomar atitude, o agir e o saber esperar, eu começo a conviver melhor com as minhas emoções. Quando eu começo a trabalhar a qualidade dos meus pensamentos, que menos pode ser mais, simplificar tudo, acabar com as pendências, eu começo a conviver melhor com as minhas emoções. Eu tiro o poder delas e trago para mim.
Aí sim eu consigo diminuir a ansiedade e botar as coisas no lugar. Ótimo, doutora Paula. Bom, esse então foi um pouco do podcast onde a gente falou do Faça Você Mesmo o Seu Destino. Esse era a primeira edição. Então aqui a gente está, Isso. é a segunda edição, Emoções, Como Conviver com Elas. E eu falei do Faça Você Mesmo porque ele foi lançado há Há muitos muitos anos, em anos, 2001, se eu não me engano, 2004. 2004. E a primeira vez que eu li o livro, assim, eu já notei ali que era um livro que eu gostaria de acompanhar sempre comigo. Foi aí que foi a primeira vez que eu tomei contato mesmo com a eulosofia. E ele é um livro hoje de cabeceira para mim, porque ele vai trazendo receitas e dicas. Então, assim, tudo que nós falamos aqui tá aqui dentro. Nós não falamos nem 1/10 do que contém mesmo dentro do livro. É um livro muito amplo e ele vai trazendo pra gente, por exemplo, ó, abri aqui ansiedade, curiosamente. Ele traz o que é ansiedade, ele resume pra gente, ele vai trazendo motivos que nos levam a ter ansiedade, sintomas da ansiedade, e depois ele vai trazendo também histórias cômicas que vai ajudar a gente a ilustrar melhor cada uma dessas coisas, e no final ele traz uma receita, ele entrega dicas de como acabar com a ansiedade. Então ele é um livro assim extremamente prático, que ajuda a gente a compreender melhor cada uma das nossas emoções, todo esse contexto emocional que a gente vive, a nossa mente. Então, esse experimento que a doutora Paula fez aqui com a gente da garrafa, está dentro do livro, e ele vai explorando isso e dando dicas de como que a gente pode compreender melhor a nossa mente, os nossos pensamentos e as nossas, mas principalmente as nossas emoções. Então, é um livro que eu tenho de cabeceira, e eu sempre abro para ver o que eu poderia estar fazendo diferente, e como você disse, é muito dolorido, porque a gente se enxerga em cada uma dessas dicas, e cada vez que a gente se enxerga, a gente quer fechar o livro, mas é porque ele tá nesse processo mesmo provocativo, e ele é um livro que ajuda a gente a misturar a nossa garrafa, porque ou a gente está na impulsividade, ou a gente está na omissão. E aí, a hora que a gente tem um auxílio externo para ajudar a reconhecer isso, ajuda a gente a voltar no nosso ritmo. Porque internamente, lá no fundo, a gente, opa, peraí, deixa eu retomar. Então, eu acho que é uma mudança de vida, assim, para mim, fica assim como um excelente guia de trabalhar o nosso autoconhecimento. Eu diria que esse livro foi lançado em 2004, né? Mas ele nunca esteve tão atual. Eu diria que quando ele foi lançado, ele estava à frente do tempo. Hoje, ele é uma necessidade, porque não é só você, Natália, eu até hoje abro esse livro várias vezes. Cada vez que eu abro, eu leio alguma coisa e falo, putz, olha aqui. Nossa, ó, isso aqui vai me ajudar. Ó, é isso que eu estou trabalhando. Olha, eu preciso trabalhar isso daqui. Então, ele vai dando se tornou um guia, né, do Uhum. controle, porque a gente trabalha o comando da mente, o controle das emoções e a assertividade nas ações. Então, no comando da mente, ele no controle das emoções, ele tem assim, é muito precioso. E cada vez que a gente lê, eu pelo menos falo, nossa, parece que eu não tinha lido isso aqui Isso antes. mesmo, né? É bem isso mesmo. Puxa, olha, parece novidade, você já leu isso aqui 500 vezes, mas hoje tem um significado diferente. E essa versão para todos, ela foi totalmente atualizada, ela tá reescrita, assim, muito feliz, assim, tá um livro muito bom, vale a pena para todos que estão dispostos a misturar a garrafa, que não é um exercício fácil, mas que vale a pena. É isso Obrigada, aí. doutora Paula. Quer complementar alguma coisa? Não, eu que agradeço. Foi muito bom, foi rico, foi bom estar aqui com vocês. E vamos repetir o que a gente falou no meio do podcast. Se serviu para você, use. Aquilo que não serviu, mas ficou aquela pulga atrás da orelha, guarda, uma hora você pode usar. E se não serviu, toca a sua vida, joga fora, vamos para frente. O mundo ele dá muitas voltas e a gente vai se encontrar em algum lugar por aí. E a vida sempre dá uma oportunidade para a gente retomar, né? Para todos nós. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. A todos que estiveram com a gente até o final, que bom ter você com a gente. E semana que vem, no próximo, a gente traz mais um próximo tema. Nós vamos trabalhar um pouco, acho que sobre os pensamentos, que é importante a gente entender melhor, já que a gente vai sair das emoções, compreendendo os nossos pensamentos, vamos entender o que são os pensamentos. Opa, estamos aqui. Obrigada. Até mais.